Amém. Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, dizer que é uma alegria estar aqui hoje para trazer uma palavra de encerramento. Eu tenho certeza que até agora, até esse momento, você foi edificado com um tema tão interessante. O que você faria se você tivesse apenas 30 dias para você viver? Você teve toda essa série para você pensar nisso. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu espero que todos nós aqui tenhamos muitos dias, porque nós temos uma missão aqui nessa terra. Mas os nossos olhos, eles têm que estar voltados para o fim, desde o começo. Por exemplo, quando você pega um jogo de futebol, por mais que ele seja emocionante, esteja ali, de repente um empate, você sabe que uma hora o juiz vai apitar e o jogo vai acabar. Na nossa vida é do mesmo jeito, nós estamos vivendo nessa perspectiva. Apesar de termos uma ideia, um sentimento que nunca vai acabar, que nós sempre vamos continuar aqui, mas a realidade, um momento, o apito vai tocar e o jogo vai acabar. E deixa eu te falar uma coisa, o jogo da vida não tem prorrogação. Nós somos acostumados com isso. 45 minutos, mas o juiz vai dar mais aí uns 3, 4 minutos depois e a gente vai conseguir prorrogar. O jogo da vida não é assim. Nós estamos aqui nessa terra para cumprir uma missão. E quando cumprimos essa missão, quando Deus nos chamar, nós estaremos com Ele. Esse é o plano original. Nós estarmos aqui nessa terra com uma passagem. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 15, capítulo 5, versículo 11 e 12. Amém? Vamos ler a passagem? Olha o que diz ali. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Gente, se resume nisso. Você tem o Filho, você tem a vida. Você não tem o Filho, você não tem a vida. O que isso significa? Significa que na realidade a nossa vida aqui ela é passageira, ela é transitória e nós muitas vezes ignoramos esse fato. A Bíblia fala, existe um versículo que eu achei interessantíssimo, lá em Eclesiastes 7, 4, não precisa abrir, diz o seguinte: quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Você já parou para pensar nisso? Ninguém gosta de pensar, mas na realidade esse é um dos grandes conflitos que nós temos na humanidade. Apesar de todo mundo saber que vai morrer, ninguém se prepara para isso. Eu tenho certeza que foi já falado aqui, mas quando nós pensamos, por exemplo, o que nós faríamos se nós tivéssemos 30 dias? Você percebe que no nosso dia a dia nós não corremos atrás e nós não tentamos alcançar aquilo que faríamos se tivéssemos 30 dias de vida? A pessoa diz, gastaria tempo com a minha família, gastaria tempo com os meus os entes queridos. Por que não gastamos hoje? Porque não temos a noção que a nossa vida, ela vai um dia terminar. Eu conversei com uma pessoa, uma vez em Paranaguá, eu fui pregar em Paranaguá, e estava conversando com uma pessoa e eu falei isso para ela. Eu falei, olha, você tem uma vida e ela uma hora vai terminar. Está tudo certo. Sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, pastor, fazem mais de 10 anos que eu não converso com a minha mãe. E eu perguntei, ela mora em outra cidade, você perdeu o contato? Ele falou, não, nós moramos na mesma cidade. Nós moramos na mesma rua. E eu disse, mas por quê? Porque o tempo foi passando e ela errou, eu sei também que eu errei, mas eu fico esperando ela vir e ela fica me esperando eu chegar. Eu disse, e se o dia dela chegar hoje? Como você se sentiria se a tua mãe morresse? Muito mal, porque eu não falei com ela, porque eu não disse tudo aquilo que eu queria. Me sentiria muito mal. E eu disse, e se fosse você lá também, ela se sentiria muito mal com isso. Porque eu amo a minha mãe. E por que você não vai conversar com ela? Porque eu acho que vai aparecer uma situação.
Pessoas que pensam assim não têm a perspectiva que um dia tudo vai acabar. Elas lançam para frente aquilo que deveria ser resolvido hoje. Por quê? Porque não estão pensando que a vida aqui vai terminar. E não resolvem os problemas que deveriam resolver. Nós temos que entender que nós estamos aqui na terra com uma missão. Eu e você estamos aqui na terra com uma missão. Aqui tudo é passageiro, aqui é tudo muito rápido. Você já pensou que a tua vida, que a minha vida aqui, comparada com a eternidade, não será nada? O que é 80, 90, 100 anos que você possa viver comparado com eternidade? Quanto é eternidade, gente? Nem cabe na nossa cabeça tanta vida assim, tanto tempo. Não termina. Nós fomos colocados aqui na terra com uma missão clara. Nós somos colocados aqui na terra e somos passageiros e nós precisamos ter noção absoluta disso. Eu estou aqui na terra, eu tenho uma missão e eu preciso cumprir essa missão aqui na terra. Eu não posso prorrogar as coisas, eu não posso imaginar que tudo que eu tenho para fazer aqui, eu posso deixar para amanhã. A pastora Jane me dizia que quando ela trabalhava no Banco do Brasil, existia um lema: não faça hoje o que você pode fazer amanhã. E tem pessoas que vivem nesse lema a vida toda. Não vou fazer hoje, eu posso deixar para amanhã, eu posso deixar para daqui a 1 ano, eu posso deixar para daqui a 10 anos. Vai se resolver, as coisas vão se assentar. Se você tivesse uma vida eterna aqui, até faria lógico um pensamento desse. Mas quando nós vemos que nós temos uma vida muito limitada aqui, nós não podemos perder tempo. Eu tenho uma missão, e eu preciso cumprir essa missão, de uma forma integral. Quantas vezes a gente diz, eu vou deixar para fazer isso ano que vem a minha vida vai melhorar, vou ficar com, meu trabalho vai ser mais tranquilo, e eu vou ter tempo para Deus, ou eu vou ter tempo para a família, ou eu vou ter tempo para fazer tudo aquilo que eu sempre quis. E o ano que vem chega, e o que você descobre? Que o tempo não apareceu, que o tempo não veio. Você tem uma missão aqui na terra. Você tem desempenhado esse papel? Você tem resolvido os teus problemas, as suas dificuldades, conforme elas têm vindo? Ou temos prorrogado, jogado para frente? Temos não resolvido isso? Quantas vezes nós percebemos, e a gente que atende pessoas, a gente percebe isso claramente. A pessoa às vezes chega com um problema e você fala, é simples, vai lá e faz assim. Mas ainda não estou preparado. Semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu quero que você pense agora. Se você analisar toda a tua vida, quantas coisas estão pendentes hoje? Que você pensa assim, poderia já ter feito e não fiz. Quantas coisas? E quando se trata das coisas de Deus, quantas coisas na tua vida estão pendentes e diz, eu quero me dedicar mais a Deus, mas ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o tempo. Às vezes o pastor chega para a pessoa e fala assim, olha, eu vejo em ti um ministério, um chamado. Pastor, ainda não estou preparado. Quando vai chegar esse preparo? Deixa eu falar uma coisa para você, se eu me considerasse preparado para ser missionário primeiro, depois pastor, eu nunca teria sido. Porque eu não me sentia preparado. Eu falava, eu ainda preciso de muita coisa, e realmente era verdade. Mas para aquele momento, para aquilo que era necessário, Deus já tinha me dado o que eu precisava. As pessoas elas se perdem nesse ponto, elas não conseguem entender que a vida é passageira e existe uma missão. E é como, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme 24 Horas. Tinha um filme e depois a série. O que acontecia no filme? Ele tinha 24 horas para resolver todo o caso. Ligava o cronômetro e passava em 24 horas e ele precisava resolver. Você tem mais de 24 horas. Espero que todos aqui tenham mais de 24 horas. Só que é como se fosse um cronômetro. Você tem uma missão, você está andando nessa missão e você está com o teu tempo correndo. Quanto mais rápido você cumprir a tua missão, a tua tarefa, mais rápido você se sentirá tranquilo e satisfeito, porque você vai dizer assim, olha Senhor, está tudo certo. Agora tenho tempo. Mas por que nós deixamos para o último momento, para a última hora? É aquela pergunta
Eu não sei se vocês chegaram a fazer aqui listas de o que você faria. Quando nós fizemos essa série lá em Curitiba, a gente pediu para o pessoal fazer uma lista das coisas que gostaria de fazer se tivesse 30 dias. Daí depois eu li de um rapaz e falei assim, mas por que você não começa isso aqui agora? Era tudo coisa altamente importante para a vida dele. Amar mais minha esposa. Não espere ter 30 dias para isso. Contagem regressiva, querido. Você está numa missão. Você casou, a tua missão é amar o marido, amar a esposa. É missão. Todos os dias. É uma missão. Você está numa missão. E o tempo está correndo. Gastar tempo com os meus filhos, ele colocou. Começa agora. Não espera 30 dias, não. Não espera chegar aos... Começa agora. E várias outras coisas, se nós começarmos a pensar, a vida está correndo. Eu estou aqui em uma missão. Segunda coisa, nós precisamos acreditar que fomos criados para sermos eternos. Você já percebeu que o ser humano tem essa sensação de eternidade? Só que normalmente a gente leva essa ideia de eternidade para o lado errado, como se nós fôssemos eternos aqui e que nossa vida aqui não fosse acabar. Mas na realidade esse senso de eternidade, ele já foi colocado por Deus. A gente percebe isso pela própria história. Por que você acha que os egípcios construíam grandes pirâmides ou grandes monumentos? Porque eles acreditavam que depois da morte eles estariam em um outro lugar e eles já em vida queriam preparar esse outro lugar. Você vê, por exemplo, os maias, incas, você percebe também a mesma cultura neles, uma cultura de eternidade. Eles tinham noção que existia algo além. Eles sabiam que existia além da vida algo. Todo ser humano, em qualquer cultura que você perceber, ele vai saber que é eterno e mesmo ele morrendo vai acontecer algo e ele vai estar em outro lugar. Você sabe do que eu estou falando. Todo mundo tem a sensação que é eterno. Mas sabe qual é o grande problema que eu vejo nisso? As pessoas elas transferem essa eternidade aqui para a terra. E o que acontece com isso? Sabe por que acontece isso? Porque elas olham para o céu como um lugar monótono. Então o céu tem cheio de nuvens, uns anjinhos sentados em cima da nuvem, tocando harpa, todo mundo de branquinho, né? Cantando, afinadíssimos, ninguém falando nada engraçado, totalmente séria a conversa no céu. Quem te disse que o céu é assim? Quem te disse que a eternidade é desse jeito? Quando eu estudava, um professor perguntou para mim, falou assim para mim, eu não quero ir para o céu. E ele disse, o céu é com o anjinho tocando harpa, eu não quero isso. Ele falou, eu quero ir para o inferno. O professor me falou. E eu disse, tudo bem. Deixa eu te falar então, se o céu é um anjinho tocando harpa, deixa eu te falar o que é o inferno. O inferno, pensa todos os bandidos, todas aquelas pessoas altamente perigosas, elas estão tudo lá. Está todo mundo lá. E aí? O que você prefere? Os anjinhos tocando harpa ou você está lá no meio dos maus elementos? O que você prefere? Mas daí eu conversei com ele e eu disse, você tem uma visão errada do que é o céu. O céu não é um lugar monótono. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida vai terminar. A gente percebe muitas vezes as pessoas dizendo, ai Deus, né, Jesus não volte agora porque eu quero casar. Depois casa, fala, Senhor, não volte agora porque eu quero ter filhos. E daí vem os filhos, Senhor, agora eu quero os netos. E agora os bisnetos. E aí quando não conta mais nada, fala, Senhor, espera mais um pouquinho porque eu ainda não estou preparado. Sabe por que isso? Nós sabemos que somos eternos, ansiamos pela eternidade, mas nós temos uma visão errada da eternidade. Nós temos uma visão errada. A eternidade é muito mais do que nós podemos imaginar. É muito além. Você morar com Deus eternamente é uma vida de crescimento, é uma vida de aventura a todos os momentos. Você já imaginou Deus te mostrando todos os segredos do universo? Você saindo ali com os anjos, conhecendo tudo aquilo que nunca ninguém imaginou que exista. E ele diz assim, isso é só o começo. Você vai passar a eternidade inteira vendo coisas. Nunca vai acabar. É tanta coisa que nós não vamos conseguir ver tudo, mas não tem muito problema, porque a gente é eterno. Então a gente vai passar a eternidade vendo, descobrindo, e nunca vai cair na monotonia. Nunca vai cair. Porque Deus é infinito. A eternidade é infinita e nós viveremos infinitamente sendo
contaminados com aquela glória, com aquela graça de Deus, com aquela vida de Deus que vai estar ao nosso redor em todos os momentos. Isso é eternidade. Quando nós começamos a pensar nisso, muitas vezes nós pensamos assim: "Puxa, tudo bem, eu quero ir para o céu é um lugar perfeito, e lá tudo é bom." Isso é verdade? É verdade. Só que é o seguinte, eu sou imperfeito, e eu não sou tão bom. É por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Jesus veio aqui nessa terra e andou em perfeição. E Ele andou em bondade. E através de Jesus, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu passo a ser credenciado a entrar nessa eternidade com Deus. Nós somos seres eternos. O grande segredo é onde você vai passar a tua eternidade. Eu sou eterno e você é eterno. Todos nós. Agora, onde nós vamos passar a nossa eternidade é o que vai determinar. A nossa atitude vai determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Com Deus, em glória, vivendo experiências diariamente. Não vai ter dia, não vai ter noite, né? Não vai ser eternamente vivendo experiências. Ou nós podemos viver em perdição. É uma escolha, mas todos nós vamos ser eternos. Para eu viver a eternidade com Deus, num lugar perfeito, eu preciso só de uma coisa: aceitar Jesus. Aceitar aquilo que Jesus fez por mim. E dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida. Como tu entregou a tua vida, eu te entrego a minha vida. Senhor, entra no meu coração, faz morada em mim. E aí Jesus vem e faz morada, e nós vamos passar eternamente com Ele. Terceira coisa que eu quero dizer, que nós devemos investir na nossa vida. Nós devemos investir na nossa vida porque ela vai, na vida que vai durar para sempre. Nós devemos investir no que é eterno. Você já percebeu como o ser humano ele é especialista em investir em coisas que são passageiras? Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que você vai para um hotel. E daí você chega no quarto de hotel, o quadro é horrível, a cama tem um acolchoado muito feio, um abajur do lado da cama ali não sei como é que vocês chamam aqui, o bidê, criado mudo, ali do lado, horrível. O que você faz? Eu vou numa loja agora e vou investir aqui nesse quarto de hotel, você vai ficar um dia lá. E você fala assim, eu vou investir aqui, vou trocar esse quadro, vou pintar essas paredes, vou comprar lençóis novos, eu vou comprar um abajur novo. É isso que você faz? Por quê? É passageiro. Você percebe como nós somos especialistas, muitas vezes, na nossa vida, em gastar em coisas que são passageiras, gastar o nosso tempo em coisas que são passageiras? Por exemplo, vamos pensar. Televisão é passageiro? Você sabia que, eu estava lendo uma pesquisa outro dia, que o brasileiro, ele gasta, se eu não me engano, de 5 a 7 horas por dia na frente da televisão, em média. Aí você pensa, ele trabalha 8 horas, ele assiste televisão 7 horas, ele dorme 8 horas, sobrou 1 hora. E o que ele faz nessa 1 hora? Aí ele tem que dar atenção para o marido, esposa, né? Filhos, a vida social. Você já pensou nisso, gente? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que investir naquilo que é eterno, naquilo que vale, naquilo que tem valor, naquilo que importa. Porque muitas vezes nós percebemos que as pessoas elas gastam o seu tempo naquilo que é passageiro. Vamos pensar, agora vamos imaginar o seguinte, que a pessoa ela não assiste só a televisão, né? Assiste televisão e também tem um outro negócio que rouba tempo. Alguém sabe o que é? Internet. Tem gente que não sabia, né? É um negócio que não tira o tempo. O mês passado nós fizemos um propósito na igreja de 40 dias tirando alguma coisa. A gente podia escolher alguma coisa para a gente tirar. Eu tirei o Facebook, o WhatsApp, e Instagram, e eu acho que só. Tá bom, né, também, né? Eu tirei tudo isso. Parecia que o meu celular estava quebrado, gente. Ele não tocava mais. Eu já estava ficando deprimido.
Falei assim, amor, o que está acontecendo? Esse celular não toca mais. Eu olhava para ele. Às vezes ele ficava muito tempo assim, eu falava, vamos ver se a bateria não acabou. Eu olhava, pô, a bateria está ainda funcionando, não toca mais. Por quê? O vício. Toda hora, aquele negócio, toca e você fica. O que é? Quem está me chamando? Gente, foram 40 dias de libertação. 40 dias de libertação. Só que daí assim, eu me sentia alheio a tudo, né? Você viu o que colocaram no Facebook? Não, não vi. As pessoas comentavam coisas, onde vocês viram isso? Está no Facebook. É? Não sei. Você viu o que comentaram lá no grupo do WhatsApp? Não. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tem um rapaz lá em Tubarão que colocou um outdoor dizendo, procurando uma namorada. Alguém viu isso? Ele é lá da minha cidade, aquele rapaz. O pessoal está revoltadíssimo com ele, principalmente as moças. Porque ele falou que as moças de Tubarão são todas feias. Imagina só. E aquilo virou um alvoroço, só que eu não sabia de nada disso. E daí o cara falou para mim, pô, você viu? Porque daí no WhatsApp tava aquele comentário, todo mundo queria fuzilar o cara, que imagina, ele gastou R$500, R$1.000, alguma coisa assim, para colocar na cidade, procura-se uma namorada, colocou o telefone e tal, e depois ele apareceu num programa de televisão, dizendo, eu tenho que procurar assim, porque lá em Tubarão só tem mulher feia. Ah, imagina a situação. E daí, no grupo só todo mundo falava disso. Ele falava assim, pois é, e aquele cara? Eu, que cara? Aquele cara que está todo mundo comentando. Não sei. E aí o cara teve que me contar toda essa história que eu contei para vocês agora. Por quê? Porque estava tudo ali no grupo. As pessoas, elas gastam tempo com isso. Gastam tempo. E aquilo que é importante, muitas vezes fica desprezado. Eu conversei uma vez com um cara, e ele falou assim, eu não tenho tempo para buscar Deus. E ele falou, não, ele disse assim, ele falou assim, eu falei, olha, a Bíblia diz que se você buscar Deus de todo o teu coração, Deus vai te ouvir e vai responder a tua oração. Eu busco! E a esposa dele atrás fazia assim, ó. Só dizendo não. E ele, mas eu busco. Eu falei, mas qual que é o horário que você busca? Assim, ó, eu acordo 6 horas da manhã todo dia para trabalhar. E eu trabalho das 6 às 8 da noite, direto. E daí eu chego em casa, eu tenho que assistir o jornal, pô, eu sou um comerciante, eu tenho que estar por dentro do que está acontecendo no mundo. Daí ele assiste o jornal, depois que terminava o jornal, ele fazia outra coisa, e daí ia dormir. Eu falei, mas aonde que você busca então Deus, todo o teu coração? Mas Deus sabe que eu não tenho tempo. Então Deus conhece o meu coração e sabe que se eu tivesse tempo, eu buscaria a Deus de todo o meu coração. As pessoas, elas gastam tempo com tudo, mas elas têm dificuldade de gastar o tempo, de investir o tempo naquilo que é eterno, naquilo que vai contar para a eternidade, naquilo que vai realmente ser importante. Pense, quantas horas, eu vou abaixar, quantos minutos você gasta na tua semana buscando a Deus? Pensa na semana toda. Quanto? Ensinando, quem tem filhos, ensinando os filhos a palavra de Deus. É intencional chegar, sentar e falar, olha, isso é importante, é assim, assim e assim. Muitas vezes o pai não consegue ensinar, porque ele também nem busca, ele nem sabe o suficiente para ensinar, porque ele não buscou para ele mesmo. Eu semanalmente, eu me reúno com a minha filha e a gente conversa sobre vários assuntos. E aquele momento que eu pego, eu falo assim, filha, vamos abrir a Bíblia. E daí a Bíblia dela tem uma letrinha que eu não consigo mais ler, gente. Então daí eu falo assim, não, filha, pega a Bíblia do pai, porque essa tua Bíblia aí é muito pequena. Eu não tenho mais idade para ler essa tua Bíblia aí, que a letrinha é muito pequenininha. E daí ela pega a Bíblia e eu falo assim, vamos ler aqui. O que você entende aqui, filha? Ah, não entendo nada. Eu falei, não aceito, não entendo nada. Vamos pegar e vamos orar aqui e o Espírito Santo vai estar falando contigo. Daí a gente ora, ela lê. Ah, pai, eu acho que eu entendi isso, isso e isso. E aí, se você entendeu isso, o que isso significa? O que Deus está falando para você? É o tempo que eu gasto com ela, é o tempo que eu converso com ela, a gente abre, a Bíblia, ela estava lendo outro dia o livro, ela leu o livro de Esther e depois ela leu Atos, ela tinha uma lição dos Gideões que ela lê Atos. Daí todos os capítulos, quando ela lia, ela me perguntava, pai, o que significa isso? O que significa aquilo?
Olha a pergunta que ela me fez quando ela estava lendo Esther. Ela falou assim, pai, o nome do rei era Xerxes ou Assuero? E daí eu falei, pô, ela entendeu. Porque ela conseguiu entender que o Xerxes e o Assuero eram o mesmo cara. E eu achei aquilo máximo, eu falei, filha, isso é ótimo, porque tu entendeu que o rei, o Xerxes é o Assuero, então, na verdade, é os dois é o rei, é o mesmo cara. E eu achei aquilo máximo porque ela veio, conversou, e a gente gastou ali o nosso tempo falando daquilo, e eu expliquei para ela, não filha, Xerxes era um título que ele recebia, mas o nome dele era Assuero, mas é a mesma pessoa. Ela, eu via que às vezes ela chamava de um nome, às vezes chamava de outro. Eu falei, isso aí, filha, tempo. A gente tem o nosso tempo e os nossos filhos também têm o nosso tempo para buscar aquilo que é eterno. Já leu a tua passagem da Bíblia hoje? Vai lá, lê e depois vem aqui me contar o que é que você entendeu. Ela vai lá. Tem vezes que ela fala, pai, não entendi nada. Eu estava com sono e não entendi. Eu falo, qual que é a passagem? Vamos ler de novo. E a gente lê. Só que se você não tiver tempo para investir naquilo que é eterno, naquilo que vale, naquilo que realmente tem valor, isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque o mundo hoje, ele entra em competição. Hoje, se for pensar, por exemplo, as coisas do mundo, as coisas que estão ao nosso redor, elas puxam a gente para assistir televisão, internet, celular. Você pode ver, a pessoa hoje tem um celular, tudo no celular chama a atenção da pessoa. A tua agenda está ali, os teus contatos estão ali. Toda hora a pessoa está grudada no celular. Eu fui pregar outro dia para alguns adolescentes, 70% deles estavam com o celular na mão. Eu falei, gente, por favor, vai recolhendo o celular aí, recolhe de todo mundo. Eu falando, eles estavam lá. Eu imagino que eles não estavam lá compartilhando as minhas frases espetaculares. Eles deviam estar lá vendo qualquer outra coisa. Eu falei, não, gente, que é isso? É aqui, é agora, esse é o momento, aproveite. E esse é o momento para cada um de nós. Muitas vezes nós perdemos isso. E quarto ponto, viva apaixonadamente até o fim. Deixa eu falar algo para você. As pessoas, elas têm um grande problema, na maioria das vezes, que elas não fazem as coisas, ou elas não têm uma grande paixão por nada. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm paixão por nada. As pessoas vivem, elas sobrevivem. Você vai conversar com as pessoas, o que é que faz o teu coração pulsar? Não sei. Estou aí, estou vivendo. Mas o que você quer? Eu quero um carro. Daí a pessoa tem um carro, agora eu quero uma casa. Quando ela tem uma casa, ela diz, agora eu quero uma casa nova. Eu quero reformar a casa. E ela vai criando alguns objetivos, mas ela não vive com paixão, ela não sabe o que é estar apaixonada por nada. E eu vou dizer uma coisa, não existe maior paixão do que você estar vivendo uma vida que tem um objetivo, que é servir ao Criador. Quer servir aquele que fez todas as coisas e que sabe exatamente aquilo que te faz feliz. Porque eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a gente fala, eu estou dando a minha vida para Deus, mas eu quero que você grave uma frase aqui, ninguém supera a Deus no dar. Fala para a pessoa que está ao teu lado, ninguém supera a Deus no dar. Por mais que você consiga dar para Deus, Deus sempre é mais. Você fala assim, Deus, agora eu estou te dando esse tempo aqui. Deus vem e Ele te dá muito mais. Deus, a especialidade de Deus é a doação. Deus é especialista nisso. E as pessoas não entendem nisso. Ela fala, mas eu vou viver apaixonado por Deus, apaixonado pelas coisas de Deus. Mas e aí? O que eu vou ganhar? Sabe o que você vai ganhar? Você vai ganhar tudo aquilo que você precisa. Porque nós cremos num Deus que é real. Num Deus que é verdadeiro. As pessoas, elas perderam a paixão. E aqui eu tenho alguns pontos que eu gostaria de ressaltar sobre o que é ser apaixonado. Primeiro, ter amor e compaixão. Você já percebeu como hoje o amor das pessoas ele tem se esfriado? Diga uma coisa, esse sino sempre toca. Puxa, isso é muito bom, hein? Muito legal. Ele fica muito tempo tocando? Já vai parar? Então tá. Então nós vamos falar, vou falar bem devagarzinho, para o sino parar de tocar, senão eu fico prestando atenção nele. Primeiro ponto,
Então, o que eu gostaria de ressaltar em relação, nós temos paixão. Eu acho que hoje eles estão extrapolando, ou é sempre assim? Eu acho que é porque eu estou aqui. Outro dia eu fui pregar num lugar, o alarme da igreja disparou, gente. Pensa num negócio chato. E o cara foi lá e desligou. Passou 2 minutos, estourou de novo o alarme. Olha, ó, agora acabou, posso continuar. Ele fica ainda dando esse zequinho assim, enfim. Vamos lá. Então o primeiro ponto de nós sermos apaixonados é o amor. E o amor aqui não é um amor de sentimento, é um amor de atitude. Quando nós pensamos que nós temos que viver aqui uma vida que tem uma missão, a primeira missão que nós temos, quando nós amamos a Deus e entendemos que Deus quer nos usar aqui, é amar. Amar os outros. Amar o próximo. O que a Bíblia fala? Que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora nós vivemos num mundo altamente egoísta. Você quer ver uma coisa? Você pega, liga para... o que o pessoal tem? É Oi aqui, o celular? TIM. Você liga para TIM que você está com algum problema lá. Daí atende a mulher. Lá, normalmente a mulher... Sim, em quem podemos ajudar? Daí você fala, ela fala... estarei passando para o departamento responsável por isso. E aí vem aquela musiquinha e... Passa tempo, e vem para outra pessoa e ela fala mais um pouquinho, ela diz, não é comigo, estarei passando para o departamento responsável por isso. E passa, e musiquinha de novo. E no final, você quer enforcar aquela pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquela pessoa, ela está trabalhando lá, ela segue ordens. A gente tinha que enforcar o dono da TIM. Não o operador. Mas aí nós começamos a esquecer que aquela pessoa que está lá, ela também é uma pessoa que está trabalhando, é uma pessoa que está cumprindo a sua missão, e muitas vezes nós agimos com falta de amor. Quando nós estamos numa fila, em algum lugar, você imagina o seguinte, você vai no banco, e daí está aquele cara, ele levanta, uma fila gigantesca, o cara levanta e vai lá e toma um cafezinho. Você fica... Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você já imaginou que aquela pessoa que está lá no banco, ela tem o dia inteiro, toda hora, gente lá dentro, e que se ela ficar sentada lá, ela não vai levantar nem para ir no banheiro nem uma vez no dia. E ela trabalha todos os dias. Você imagina se fosse você ter que ficar sentado desde o primeiro momento até o último momento e nunca iria parar de entrar gente. E daí ele pega, já faz 2 horas que eu estou aqui, ele levanta. Eu fulminar essa pessoa, que é isso? A ousadia, será que ele não vê toda essa fila? Não é a fila que está nos importando, somos nós. É a nossa vida. É porque nós ficaremos lá, é porque nós gastaremos tempo lá. É porque nós perderemos o nosso precioso tempo que nós poderíamos estar no Facebook, no WhatsApp, na televisão, em tantas outras coisas. Você sabe o que eu faço quando eu vou no banco? Eu pego meu fonezinho, fico ouvindo a Bíblia. Fico lá. Daí quando demora, eu falo, hoje rendeu. Hoje o negócio rendeu. Ouvi um monte da palavra. Porque eu estou lá, eu estou parado. Eu estou ouvindo, estou lá. Coloco o celular aqui, fico ali ouvindo a Bíblia. Pronto, acaba o meu problema. Quanto mais demora, mais rendeu. 1 hora lá. Opa, hoje eu bombei na leitura, hein? Hoje o negócio rendeu. Sabe o que acontece? É que a gente esquece do amor que a gente precisa ter pelas pessoas. No dia a dia, no cotidiano. Quantas vezes a gente encontra pessoas que nós percebemos que precisam de ajuda. E nós dizemos, não tenho tempo agora. Não é agora. Agora eu preciso cuidar das minhas coisas. Quantas vezes? Segundo ponto, integridade. Quando nós temos paixão, nós buscamos as coisas e nós somos íntegros em tudo. Quem tem paixão não trai os seus próprios sentimentos, não trai a sua própria causa. Quando nós somos apaixonados por Deus, nós somos íntegros com a causa de Deus. Você sabe por que as pessoas não se convertem tão facilmente? Não é por causa de Deus, é por causa da gente. Porque quando você vai falar com ele, fala assim, você é crente igual aqueles caras lá, ele cita o fulano que eu conheço. Não, você é crente igual aquele, eu não quero, eu vou ficar onde eu estou. A pessoa não se converte, não é por causa de Deus, é por causa da gente. É por causa de mim,
Por causa de você. Porque a pessoa olha para a gente e ela está vendo Deus. E se o Deus que ela está vendo não é muito legal, ela diz, eu não quero estar lá, está louco. É integridade. Eu vi um testemunho um dia que me marcou, de um homem que tinha construído uma casa, e ele contratou um caminhão um caminhão que trouxesse terra, e eles fizeram o cálculo, iria não sei quantos caminhões de terra naquele lugar. E no outro dia o irmão dele foi lá e puxou a marcação um pouquinho para trás, só que ele não sabia. E daí, se eu não me engano, foi 2 ou 3 caminhões de terra a mais. Ele pagou o que ele tinha combinado para o cara e aquilo passou. Um tempo depois, o irmão dele comentou com ele, eu puxei um pouco mais para trás, pagamos então a menos para o cara. Mas tudo bem, passou. Ele se converteu, e um dia ele acordou e Deus lembrou dele o seguinte, lembra daqueles 3 caminhões de terra? E ele ligou para um amigo dele e falou assim, quanto está aí 3 caminhões de terra? Aí ele falou, é tanto. Ele pediu para a esposa dele separar o dinheiro, ele pegou o dinheiro, saiu e falou, Deus, eu quero achar esse cara. Ele saiu na rua e encontrou um caminhãozinho. Ele falou, é aquele cara. O cara parou, ele foi lá, parou. E quando ele viu, era realmente o cara, mais de 10 anos já tinham se passado. E era o cara mesmo. E ele falou assim, tu lembra de mim? E o cara, não lembro. Aqui da casa tal, que você trouxe terra uma vez. Ah, sim, estou lembrado. Pois é, naquela vez foi enganado. Você trouxe 3 caminhões a mais para a gente. Eu estou aqui com o dinheiro, eu saí hoje para te pagar. Ele falou, não, você está brincando. Não, é verdade. Não, tu não me deve nada, já fazem 10 anos. Não, eu te devo sim, está aqui, esse dinheiro é teu. O cara foi tão impactado que o cara foi para a igreja. Falou, não, você não existe. Sim, eu existo. Eu acordei hoje de manhã e Deus me falou que eu te devia e eu vim aqui te pagar. Eu me lembrei disso e eu vim aqui pagar você. Integridade. Integridade. Aquele cara foi tão impactado com isso, ele falou, não, gente assim não existe. Gente de Deus assim existe. E aquilo impactou aquela pessoa. Muitas vezes nos falta a integridade de confessarmos realmente aquilo que Jesus é na nossa vida para as pessoas. Mostrarmos o caráter de Deus através da nossa própria vida. E o último dos pontos, penúltimo, perdão, o terceiro, perdão. Quando nós somos pessoas apaixonadas, nós não temos espaço para ressentimento. Eu não consigo entender quando uma pessoa diz assim que ela aceita a Jesus, mas eu não consigo perdoar. Perdão é uma escolha, é uma decisão. Eu escolho perdoar, eu escolho. Eu escolho. E o último ponto, entusiasmo. Para você ser uma pessoa apaixonada, você precisa de entusiasmo. Alguém sabe o que significa a palavra entusiasmo? Tem gente que sabe, né? Significa cheio de Deus. Você está cheio de Deus? Quando você está cheio de Deus, isso transborda. Você recebe. Quantas vezes na nossa vida as pessoas chegam para a gente e a gente está cheio de tristeza, cheio de amargura. E eu não quero dizer que você não possa ter momentos difíceis, mas os momentos que Deus nos traz, eles superam tudo isso. Superam todas essas coisas. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelos sentimentos, pela tristeza, pela amargura, pelas dificuldades? Quantas vezes? Gostaria de convidar o louvor e eu gostaria de encerrar com uma história. Não sei se essa história foi contada aqui, que é uma história que está no livro, mas se foi, eu quero repetir, porque eu quero trazer a ideia da palavra em relação a ela, que é de uma mulher que ela descobriu uma doença que era muito grave, era uma doença que iria levar, não foi? Ela iria levar a pessoa à morte. E o pastor era muito amigo da família, e ele chegou, foi lá visitar ela, e ela fez uma pergunta para o pastor. Ela perguntou assim: pastor, um dia eu vi você pregar, e você disse o seguinte, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. É verdade? E o pastor disse sim, a Bíblia fala isso, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia.
E ela sabia que ela ia morrer, ela estava já nos últimos momentos da vida dela, o médico já tinha desenganado, estava lá o marido, estava lá, ela tinha 2 filhos, estava o marido, os filhos, e ela disse o seguinte: então eu vou para a casa do meu pai. E para mim, se um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, eu vou chegar lá e Deus vai me apresentar o céu. E vai ser como que se passasse meio-dia. É como se meu marido tivesse saído para trabalhar e ele tivesse voltado no almoço, porque ele deve viver mais uns 40 anos aqui. Ele já tem 40, vai viver mais uns 40, 50 anos aqui. Então eu imagino que vai ser quando Deus começar a me mostrar algumas coisas, como se fosse a hora do almoço, meu marido chega e fala assim: amor, cheguei. E ela fala: e os meus filhos, provavelmente mais 40 anos, e vai ser como se no fim da tarde eles estivessem voltando da escola. E eles fazem: mãe, estamos aqui, chegamos. Esse é o lugar que Deus tem nos preparado. E é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar onde a Bíblia fala que não vai haver mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, e eis que se fizeram novas todas as coisas. E ele ainda reforça, diz: escreve essas palavras, porque elas são fiéis e elas são verdadeiras. Deixa eu te falar algo, querido. Vai chegar um momento em que essa carne não vai mais ter domínio sobre mim, não vai mais ter domínio sobre você. As coisas que nos limitam não vão mais nos limitar. Sabe, esse mundo é muito passageiro, e essas vontades que temos aqui são passageiras, e elas vão passar, e quando estivermos com Deus, essa carne não terá mais domínio sobre nós, esses desejos não terão mais domínio sobre nós, e nós vamos viver eternamente com Deus, vivendo em plenitude, assim como Deus planejou desde o começo de tudo. Deus, quando Ele criou o homem, Deus criou o homem para viver uma vida de abundância, uma vida plena, uma vida completa. Mas nós sabemos que o homem se desviou, e hoje temos consequências terríveis disso. Mas quando Deus Ele criou o mundo, Ele predeterminou um tempo. Deixa eu falar uma coisa para você acreditar na extinção desse mundo, você não precisa nem conhecer a Bíblia. Nós já sabemos que no Brasil, 2018, já começa a faltar água no Distrito Federal. 2020 já começa a faltar água em muitos lugares do mundo. Até 2030, isso é comprovado, nós teremos sede no mundo. Se hoje as pessoas do mundo tivessem o mesmo padrão social, ou pudessem comer as mesmas coisas que os americanos têm acesso, se todas as pessoas do mundo pudessem comer o que nós temos acesso, nós precisaríamos de 4 planetas Terra para sustentar a população do mundo hoje. Sabe o que significa? Que o limite do nosso planeta está chegando ao fim. Está chegando ao fim, querido. Jesus está voltando. A criação já está dando sinais. A criação já está dando sinais que a terra já não tem mais condição, porque o tempo está se esgotando, e isso não é motivo para nós nos entristecermos, porque enquanto o mundo está indo cada vez pior, o reino de Deus que está dentro de nós está cada vez melhor. Enquanto esse tempo está terminando aqui na terra, vai começar um novo tempo. E esse tempo é muito melhor. Enquanto o reinado aqui está só piorando e partindo para o final, o reino de Deus está só crescendo, está só se expandindo. E ele vai chegar no ápice, querido, onde nós não vamos mais estar presos a essa realidade. A eternidade. Morrer para viver. Morrer essa vida, morrer para esse mundo, morrer para essa realidade, para que nós possamos viver em plenitude,
viver eternamente com o Senhor.